Bem-vindos a mais uma edição do Arco do Triunfo. Hoje, numa dupla jornada de Arco do Triunfo, olhamos para os acontecimentos deste fim de semana, de ontem, bem como para os de hoje, que já se sucederam. Mais logo olharemos para as notícias que o resto do dia guarda, em mais um capítulo dos Jogos Olímpicos 2024 em Paris, com natural destaque para os portugueses. E por partes olhamos para o que aconteceu esta manhã e por isso para Maria Inês Barros, que conseguiu o 8º lugar no primeiro dia de qualificação e, portanto, a deixar tudo em aberto para o segundo dia, que é amanhã, uma vez que o segundo dia de qualificação, uma vez que precisa de chegar aos 6 melhores lugares para qualificar-se para a final de tiro com arma de caça. Ainda esta manhã reportamos a derrota de Bárbara Timo em judo frente à sul-coreana Kim Ji-soo, bem como a derrota da mesma modalidade de João Fernando diante de Gauthier Dapro do Canadá. No ténis de mesa, caiu para a polaca Natália Bajor por 3-4. Ainda durante a manhã, Diogo Ribeiro foi eliminado dos 100 metros livres com um tempo de 48.88, insuficiente para uma chegada às meias finais da prova, uma vez que o Luso ficou ainda assim em 28º em 70 atletas em competição. Porém, para conseguir esses lugares nas meias, precisava de ficar no lote dos 16 melhores. Saímos do lote matinal de hoje e vemos o fim de semana, bem como todos os outros episódios até aqui. Começamos com o Manuel Grave, que após a prova de dressage, durante a prova de cross-country, acabou por fraturar a clavícula depois de uma queda a cavalo, com 40.9 pontos de penalização e, portanto, a não conseguir a presença nos 25 primeiros lugares, o cavaleiro luso eliminado falha assim a presença na prova de saltos de obstáculos. Olhamos também para Gustavo Ribeiro, que caiu na fase a eliminar e não conseguiu qualificar-se para a final, sendo eliminado destes jogos com uma pontuação de 142.14, nota que de resto é insuficiente para chegar aos primeiros lugares e aos 8 primeiros classificados que chegaram à final de skate na categoria de street. No skate, como já tínhamos dito numa edição anterior do Arco do Triunfo, Gustavo Ribeiro, que atua na categoria de street, não é o único português nesta modalidade, uma vez que ainda competirá, mas em parque, Thomas Augusto, e portanto olhamos em crescendo, mas agora para Raquel Queiroz, que na final de cross-country de ciclismo terminou a prova no 29º lugar, tendo o pódio terminado com o bronze para a sueca Rijsweds, prata para Ellie Baton dos Estados Unidos da América e ouro para a anfitriã, a francesa Pauline Ferrand-Prévot. Ainda em ciclismo, mas de estrada, em contrarrelógio, Nelson Oliveira conseguiu o 7º posto na final, num total de 34 atletas, nos quais se incluiu Rui Costa, que terminou em 25º, e que o belga Evan Poel levar o ouro, o italiano Filippo Ganna levar a prata e o outro belga desta feita, Wout van Aert, levar o bronze. Agora olhamos para Catarina Costa, que teve uma passagem fugaz nestes jogos, com a eliminação na segunda ronda de judo. Apesar dessa breve campanha da judoca lusa, Catarina Costa ainda teve a oportunidade de vencer um duelo, depois de bater Catarina Mendes, antes de ser eliminada pela paraguaia Gabriela Narvaez. Olhando para o ténis de mesa individual feminino, Jenny Shaw foi eliminada pela austríaca Sofia Polkanova, depois de ter conseguido vencer a luxemburguesa Sara Danut por 4-2 na primeira fase. Na mesma modalidade, também individual, mas em masculino, Tiago Apolónia e Marcos Freitas perderam os seus encontros frente ao germânico Dan Kyu e Anders Lind da Dinamarca, respectivamente. Do ténis de mesa para o ténis, damos nota das eliminações em individuais de Francisco Cabral e o Nuno Borges, diante do alemão Jan-Lennard Struff e do argentino Mariano Navon, respectivamente. No entanto, em pares, os atletas bateram a dupla helénica dos irmãos Petros e Stefanos Tsitsipas por 2-1 em sets e têm encontro marcado já para esta tarde, dentro de poucos minutos, às 4 da tarde, frente à dupla germânica Kopfer e Struff. Há uma possibilidade, por isso, de desforra de Francisco Cabral, agora em pares. Das raquetes para a água, olhamos para a eliminação de João Costa em 100 metros costas, que não conseguiu figurar nos 16 melhores, tendo feito 54 segundos e 9 décimos, falhando desta forma às meias finais da competição. Ainda na água, mas no surf, Teresa Bonvalo caiu na segunda ronda da prova para a japonesa Matsuda Chino, mas Yolanda Hopkins conseguiu qualificar-se para a terceira ronda depois de bater a neozelandesa Safi Vete, com um total algo baixo, mas suficiente para a qualificação. 4.67 totais. Para o fim, deixamos o maior destaque com Filipa Martins,
que conseguiu alcançar a final de ginástica artística. A atleta portuguesa de 28 anos alcançou a pontuação de 53.166 em all-around, o que a deixou no 18º posto, ou seja, nas melhores 24 atletas das 60 em prova, o que lhe valeu o passaporte para a final da categoria, entrando para a história como a primeira atleta portuguesa a chegar a este feito. E é com este feito histórico que nos despedimos. Mais logo, amanhã e até dia 11 de agosto, acompanhe o Arco do Triunfo, o portal das crónicas olímpicas aqui na Gol FM.